Se você tem dificuldade com dívida e acaba parcelando geralmente sempre tudo e às vezes corre até o risco de deixar o nome sujo de tanta dificuldade que tem de quitar suas dívidas, fica tranquilo que você não está sozinho, porque pouco mais de 70 milhões de brasileiros já constam na lista de inadimplentes do país, ou seja, pessoas que ainda não quitaram suas dívidas. Isso equivale a mais ou menos 43% de toda a população brasileira. Para você ter uma noção de como o povo brasileiro tem tanta dificuldade com dívida, 57 milhões de brasileiros nem sabe que tá com o nome sujo. Isso porque eles não monitoram o estado do CPF e também porque às vezes adquirem dívidas que eles nem mesmo se lembram. E um dos maiores culpados disso é justamente o cartão de crédito, que tem os juros mais altos do país, chegando agora esse ano a 449%. Mas na verdade isso tudo acaba acontecendo porque infelizmente nós estamos vivendo a época do compre agora, pague depois. O modelo de parcelamento se tornou praticamente a principal forma pela qual a maioria dos brasileiros acabam escolher pagar determinadas contas, objetos ou até mesmo serviços. O costume que nós tínhamos de algumas gerações atrás de poupar dinheiro para conseguirmos efetivar algumas compras, agora, devido à facilidade de crédito e justamente a modernização do nosso sistema, isso se tornou extremamente mais fácil de se conquistar determinados produtos e serviços através do modelo de parcelamento. Isso ficou tão comum para nós brasileiros que até mesmo o Pix, que é uma ferramenta que nasceu para pagamento à vista, agora já está recebendo a sua versão parcelada, o Pix parcelado, que já está em testes e provavelmente vai ser lançado ainda esse ano. Mas então qual o problema de se pagar parcelado se muitas vezes as pessoas têm dificuldade em pagamentos à vista, às vezes com valores muito altos? Então por que nós não podemos parcelar uma compra e poder pagar ela ao longo do tempo? E na verdade não tem problema nenhum se você tiver muita consciência do que você está fazendo. O problema é que o Brasil não tem um bom histórico de educação financeira, o que acaba fazendo com que boa parte da população sempre acabe se embolando nas contas. E aqui agora vai um relato pessoal para vocês entenderem o que eu vou falar no resto desse vídeo. Eu, por exemplo, sempre tive muita dificuldade, até anos atrás, para conseguir quitar as minhas dívidas do cartão de crédito. Eu simplesmente era aquela pessoa que começava a comprar as coisas no cartão de crédito, recebia o pagamento, pagava a fatura do cartão de crédito e aí às vezes não me sobrava praticamente dinheiro nenhum. Eu tinha só um punhado ali que eu tinha ainda para sobreviver o resto do mês e quando eu precisava comprar alguma coisa, o que eu tinha que fazer? Pagar no cartão de crédito. E no final das contas, eu simplesmente ficava vivendo pagando tudo no cartão de crédito, porque assim que eu recebia o pagamento, eu já tinha que quitar a fatura do cartão de crédito. Então, no final das contas, eu ficava preso em um ciclo em que eu tinha que receber, pagar a fatura do cartão de crédito, ficava sem dinheiro e aí começava a ter que pagar as coisas no crédito de novo e eu ficava preso nesse loop a vida inteira. Só que aí eu comecei a entender alguns problemas que esse sistema inteiro de pagamento em parcela, de jogar a dívida para o futuro tem, que é o que a maioria dos brasileiros tem que começar a se atentar quando vai escolher esse tipo de pagamento, que é o seguinte: a gente não sabe o que tem no futuro, ninguém prevê o futuro, porque muitas vezes você vai assumir uma dívida ao longo do tempo e ela vai comprometer boa parte da sua renda, e isso acaba engessando um pouco as suas finanças. Por exemplo, se você recebe R$ 3.000 de salário e tem uma dívida no cartão de crédito no valor de R$ 500 por 5 meses, você vai engessar as suas finanças em R$ 2.500 todo mês. O problema é que muitas vezes as pessoas vão acumulando dívidas e aí quando acontece uma emergência no futuro, porque ninguém pensa que pode acontecer uma emergência no futuro, você às vezes tem muito menos dinheiro para lidar com aquilo. Dando o meu exemplo mais uma vez, muitas vezes eu estava embolado com as dívidas do cartão de crédito justamente porque eu acumulava algumas dívidas, eu queria comprar alguma coisa, eu parcelava e aí o que acontecia no futuro? Minha filha ficava doente e eu tinha que às vezes gastar dinheiro para comprar um antibiótico ou algum remédio que fosse bem mais caro e ainda somava mais dívida ainda para eu precisar quitar. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã e esse que é um dos problemas de parcelar muitas vezes. Se você joga sempre a dívida para o futuro, você tem que ter alguma espécie de garantia de que você no futuro vai conseguir quitar todas as suas dívidas, principalmente se você não está fazendo nenhuma atividade para aumentar a sua renda ou tem alguma reserva
reserva de emergência para te apoiar financeiramente. Mas então por que aconteceu essa popularização do sistema de parcelamento? Por que hoje as pessoas acabam comprando muito mais parcelado do que à vista? Tirando, obviamente, às vezes, a questão da necessidade, porque muitos brasileiros, às vezes, não têm dinheiro realmente para fazer um pagamento à vista, por exemplo, de um eletrodoméstico que às vezes é extremamente necessário e as pessoas precisam em determinados momentos de aperto, então elas acabam parcelando. Tirando esses casos de extrema necessidade, a maioria ainda continua escolhendo parcelar mesmo sem a necessidade, muitas vezes para produtos que não são essenciais ou dos quais elas nem mesmo precisam. A modernização do sistema financeiro, dos bancos e até mesmo das maquininhas de cartão de crédito facilitaram muito mais a vida hoje para nós termos mais pagamento com crédito do que dinheiro real, já que na verdade o crédito e a dívida é um dinheiro feito pelo banco e não existe de verdade dentro da economia até que a dívida seja quitada. Eu cheguei a comentar isso em um vídeo que eu vou deixar o card aí em cima para vocês darem uma olhada. Mas a questão é que todo o sistema hoje foi adaptado para utilizar muito mais esse modelo de compra do que pagamentos à vista e muito menos ainda em espécie. Apesar dos lojistas ainda preferirem muito mais o modelo de pagamento à vista, já que eles conseguem receber o dinheiro na hora e ainda oferecem descontos para as pessoas que escolhem o modelo de pagamento à vista, sendo às vezes até mais vantajoso pagar à vista do que parcelar. Mas como eu disse, não é o caso da maioria dos brasileiros. Outro fator que acabou agregando muito é justamente o uso das redes sociais. As redes sociais hoje se tornaram uma das maiores impulsionadoras de compras que nós temos no mundo digital. Isso se eu não for falar que talvez seja a primeira, porque justamente hoje nós temos um grande incentivo de plataformas para venda e compra de produtos, como por exemplo você tem hoje em dia o TikTok Shop, da qual os 5 vídeos que você vê hoje em dia, 2 a pessoa está te recomendando um produto para compra. Isso também, e sem contar as modinhas que vivem aparecendo nas redes sociais, que é justamente para incentivar ainda mais algum consumo do momento para as pessoas. Mas o pior vilão de todos nas redes sociais é justamente o estilo de vida que determinadas pessoas pregam e que outras querem seguir o mesmo, fazendo com que elas se endividem para ter coisas das quais elas não precisam para conseguir imitar determinado estilo de vida de determinado influencer ou pessoa desejada. E muitas vezes você ainda vai ouvir que determinadas pessoas que estão se endividando acima da média para conseguir ter determinados produtos que ela ainda não poderia, para poder imitar um estilo de vida que ela não tem, é justamente às vezes para antecipar um sonho. E o problema de antecipar sonhos é que muitas das vezes você ainda não está na condição para ter aquele sonho. Só que você, devido a uma cultura do imediatismo, já quer poder realizar ele. As pessoas escolhem a gratificação instantânea do que o processo de espera, sendo que muitas vezes o que enobrece e ensina humildade é justamente o processo de espera e de progressão até a conquista de determinado sonho. Não você querer um atalho para você já poder ter aquilo. Isso só faz com que, mais uma vez, você se acostume a acumular dívidas, e muitas vezes são dívidas muito pequenas, mas que conforme você começa a somar, acaba se tornando uma dívida gigantesca e você acabe ainda prejudicando mais a sua vida e as suas finanças. E mais uma vez, quando você precisar de verdade daquele dinheiro para uma emergência real, você não vai ter, porque você simplesmente se embolou em tanta dívida querendo antecipar sonhos. Então, se não for uma emergência, se não for algo extremamente essencial, considere hoje em dia economizar para comprar algo pelo qual você queira. Escolha pagar muitas vezes à vista, você vai ter desconto e você vai poupar a você mesmo dor de cabeça no futuro de não ter dinheiro para lidar com uma emergência que com certeza vai chegar, porque ninguém consegue prever o futuro e a vida sempre te joga a bola às curvas. Como eu gosto de dizer, o futuro um dia vai virar o presente. Então construa um bom futuro para que quando ele chegue, você tenha um presente melhor. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Se inscrevam no canal se vocês estão conhecendo ele agora e deixe seu like se você gostou desse vídeo. E eu vejo vocês, é claro, no próximo vídeo. Tchau, tchau!